Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos então à nossa tão esperada segunda videoaula do nosso curso gratuito de bolo no pote. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, o retorno de vocês com a nossa primeira videoaula, onde eu ensinei o nosso pão de ló, foi super positiva, tem muita gente participando, são muitos grupos de WhatsApp que eu e a minha equipe estamos administrando e cuidando com todo carinho para que vocês tenham uma ótima experiência aqui nos nossos cursos gratuitos. E eu já quero adiantar para você, se você chegou a recém aqui nos nossos grupos e está assistindo a nossa segunda videoaula, eu te aconselho que pause este vídeo, vai lá e assiste a primeira videoaula, que é onde eu ensino o meu pão de ló maravilhoso, e depois que você terminar, você volta a assistir aqui a nossa segunda aula, combinado? Bom, como eu havia prometido também, hoje eu vou estar revelando o valor da nossa apostila de bolo no pote gourmet, com 50 receitas e modelos de bolo no pote, mais bônus incríveis, tá, gente? A nossa apostila, que está sendo liberado para fazer a reserva hoje. Mahara, como é que eu faço a reserva? Você vai lá no seu grupo onde você está, vai chamar o administrador do grupo, um dos administradores, porque geralmente tem mais de um, pode chamar qualquer um dos administradores do grupo no privado. Você vai passar o seu nome e vai dizer que você quer fazer a reserva da apostila, tá? Mas faça isso só depois que acabar a nossa aula. Então chegou o grande momento de eu revelar o valor da nossa apostila, que estava R$ 97,00, mas vai estar por R$ 57,00. Isso mesmo, por apenas R$ 57,00 você consegue adquirir a nossa apostila de bolo no pote com 50 modelos de bolo no pote e vai ter direito a mais 2 bônus incríveis. Um é uma apostila com 110 receitas de recheios, tá? E outra é a nossa apostila de empreendedorismo, que é muito importante. O que você aprende nessa apostila de empreendedorismo? Aprende a vender, aprende a divulgar os seus trabalhos de maneira correta, se posicionar nas redes sociais para conseguir mais clientes. Então, gente, essa apostila de empreendedorismo tem um conteúdo que eu cuidei minuciosamente para entregar para vocês o melhor conteúdo de empreendedorismo que eu, tive nessa minha experiência de 5 anos na confeitaria, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Essas 2 apostilas de bônus só vai conseguir quem adquirir primeiro. Então, até os 100 primeiros que adquirirem a apostila de bolo no pote conseguem receber essas 2 apostilas de bônus. Outra coisa importante, quem adquirir as nossas apostilas também vai receber junto essas 3 videoaulas do nosso curso gratuito, tá? Porque elas são tiradas do ar na sexta, mas quem adquirir as apostilas vão ter acesso a essas 3 videoaulas para sempre. Elas vão junto para o seu e-mail, junto com as apostilas. Outra coisa importante, nossas apostilas são digitais, ou seja, após o pagamento elas são enviadas para o teu e-mail, tá? Em formato de PDF. Assim você pode baixar ela para o seu tablet, computador, celular. E depois, se você quiser imprimir ainda, vai poder imprimir, tá? A qualidade das nossas apostilas é maravilhosa. As minhas alunas mandam imprimir e fica lindo, 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 tá? Então, corre depois, chama o administrador do grupo no privado, faz a tua reserva dessa apostila. Eu diria que é uma das apostilas mais importantes, é essa de bolo no pote, porque com ela você consegue aproveitar as receitas de massa para fazer bolo, as receitas de recheio também para fazer bolo. Então, é uma apostila que super vale a pena e são 50 modelos de bolo no pote, tá, gente? Então, acabando essa videoaula, corre chamar o administrador do grupo no privado para estar conseguindo reservar uma para você aí com o valor de R$ 57,00, que você pode fazer no cartão de crédito parcelado em até 6 vezes ou à vista no boleto bancário, tá? Quem optar pela opção do boleto bancário amanhã, que vai ser só amanhã liberado o link de compra, tá? Você vai ter 2 dias para efetuar o pagamento, tá, gente? Então, até sexta-feira, no máximo, tem que efetuar o pagamento e honrar com o compromisso de ter gerado o boleto. Combinado? Então, vamos à nossa aula maravilhosa de recheios.
Eu vou ensinar para vocês, como a gente falou ontem de noite, o recheio agora, o primeiro, que vai ser o de ninho trufado. Gente, pensa numa delícia. E o melhor de tudo, é um recheio feito na nossa grande amiga batedeira, tá? Então eu vou começar batendo o meu chantilly. A gente vai precisar de 500 ml de chantilly bem gelado. Vou colocar aqui na minha batedeira. Bom, pessoal, agora eu vou bater o meu chantilly em velocidade média até ele ficar num ponto firme. O ponto firme do chantilly é quando você vira o balde de cabeça para baixo ou pega com o garfinho que vem nele e chacoalha e não cai. Eu vou mostrar para vocês depois o ponto, tá? Então, vou bater meu chantilly. Bom, gente, aqui eu já tenho o meu chantilly batido. Ó, textura firme de chantilly, tá? Ó, fica os picos, ó, vira o bal, não cai nada, tá bem firme. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso chantilly batido, já bem gelado, 500 ml. Tá aqui, ficou bem firme, ó, como eu havia falado pra vocês, fica assim, bem firminho, tá? Eu gosto de utilizar esse chantilly aqui, muitas pessoas perguntam qual é o chantilly que eu uso, Chantipac. Quando não tem esse aqui da Chantipac, eu compro o Norcal da caixinha rosa, tá? Lembrando que o chantilly precisa estar bem gelado. Vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, que eu também gosto que esteja gelada, as 400 gramas de chocolate nobre, né? O chocolate nobre eu estar usando esse aqui da Melkin, tá? Da Araldi. Chocolate puro nobre é o que vem escrito chocolate. Quando vem escrito na embalagem cobertura ou cobertura fracionada de sabor chocolate, aí não é chocolate puro, tá? É aquelas coberturas que são mais para fazer casquinha de trufas, ovos de Páscoa, né? Casquinhas em si, né? E o nobre eu já indico e muito para fazer ou os recheios, né? Que eu indico só o chocolate nobre, ou o brigadeiro gourmet também, tá, gente? Então a gente vai utilizar então as 400 gramas de chocolate nobre. Vou separar 200, vou deixar aqui reservado, e 200 eu vou levar para o micro-ondas para derreter, tá? Eu vou colocar 20 segundos ou 30 segundos e depois vou colocando mais se for necessário, porque o chocolate branco ele é mais sensível, certo? Então vou colocar lá no micro-ondas. Coloquei 20 segundos, dou uma mexidinha, né, para evitar de queimar o chocolate branco, mas ainda tá bem pelotudo. Vou colocar mais 20 segundos. A gente vai utilizar também as 200 gramas de ninho em pó. Aconselho que vocês utilizem o ninho mesmo, tá? Porque o sabor dele é diferente. Já vou cortando aqui meu leite condensado. Deixando aqui. Deu. Já foi suficiente. Aqui na minha cidade hoje tá calorzinho. Vou mexer bem aqui, porque com o calor que tá no baúzinho, assim, no chocolate, ele já derrete as restas pelotinhas. Então, vou mexer bem até que se derreta bem o chocolate. E agora a gente vai intercalando esses ingredientes para finalizar o nosso recheio depois com um outro pedaço de chocolate. Esse daqui eu vou colocar na geladeira para que fique mais duro, porque eu quero que fique umas raspinhas mais crocantes para colocar depois. Então vamos lá, chantilly batido. Agora eu vou acrescentando o leite em pó e o leite condensado aos poucos. Não tem uma colher grande aqui, deixa eu pegar outra colher aqui. Vamos lá então, vamos colocando. Eu vou ligar minha batedeira aqui no fraquinho e vou adicionando o leite em pó.
Vai ficar bem poroso agora por causa do leite ninho, né? Mas o nosso leite condensado já vai entrar para corrigir também essa textura. Bastante leite ninho. Leite condensado. Ela tá batendo. Não é um recheio que fica suave, ele é um recheio que fica doce, tá? Então já... Mas como é um recheio que eu indico você fazer com morangos, colocando os morangos depois, fica maravilhoso. Vou botar em velocidade média agora. Enquanto eu vou dando uma organizada aqui na minha bancada, né, gente? Vou desligar um pouquinho para raspar a lateral. Fica bastante leite em pó assim. A gente tem que bater bem para não ficar muito poroso. Vamos bater mais um pouco. Agora deixa devagarinho e vamos colocando o chocolate derretido. Rapar tudo, né, gente? Não vamos desperdiçar nada. Depois no final eu vou falar de novo passo a passo para vocês das quantidades dos ingredientes, para que vocês não percam nenhum detalhe dessa receita maravilhosa. Vamos bater mais um pouco. Bom, pessoal, terminei de bater então aqui. O que vocês acham que é o ingrediente surpresa que eu coloquei aqui, que deixou o nosso recheio de ninho tão assim fofo, né? E mais cremoso ainda, o nosso recheio de ninho trufado. Tá aqui o segredinho, ó. Quando vocês colocarem o chocolate branco, vai parecer que ficou um pouquinho talhadinho assim. Fica bom igual. Mas se você quer que ele fique parecendo mais um creme fofo, tipo uma mousse, né? O de ninho trufado mais bonito, é só você acrescentar uma colher de sopa rasa de emulsificante e continuar batendo por mais um minutinho que ele vai chegar nessa consistência aqui, tá? Então, o nosso emulsificante tem sido o nosso ingrediente surpresa desse curso gratuito, que tem ajudado tanto na nossa massa de pão de ló, que foi a primeira aula, quanto no nosso recheio de ninho trufado. Para finalizar o nosso recheio de ninho trufado, a gente vai picar aquelas outras 200 gramas de chocolate branco, já tá aqui, ó, já piquei tudinho, meio grosseiramente, né? Fui cortando assim com a faca. E agora a gente vai adicionar aqui no nosso recheio de ninho, tá? Vou pegar e vou colocando com a mão mesmo. Imagina, gente, que loucura esse recheio. Nesse curso gratuito eu tô ensinando receitas que eu não tinha ensinado para vocês antes. Então tá tudo sendo videoaula inédita, tá? Coloquei todo o chocolate branco. Agora eu vou misturar aqui no nosso recheio. E é para ficar exatamente assim, com aquele chocolatinho branco mais durinho no meio, né? Para criar uma textura no nosso recheio. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Cheio de pedacinhos de chocolate branco. Olha que delícia. Maravilhoso. Com certeza vai ser um campeão de vendas aí na cidade de vocês. Olha. Que lindo. Eu vou puxar a câmera mais para pertinho para mostrar para vocês bem de pertinho essa textura. Olha, gente, a textura que ficou. Nosso recheio de ninho trufado. Depois vocês vão colocar na geladeira, ele vai ficar numa textura mais incrível ainda. Tá? É recheio de geladeira, tá? Precisa ficar porque tem, né, o chantilly. Então tem que ficar na geladeira. Ainda mais que ele vai ser uma combinação perfeita para nossa próxima videoaula da montagem, que vai ser com esse recheio de ninho trufado aqui mais morangos picados, tá? Que vai ser a montagem do nosso bolo no pote.
Olha que coisa mais maravilhosa. E vamos para o nosso próximo recheio, então? Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, à nossa videoaula. Vamos fazer o nosso segundo recheio de hoje, que é o nosso recheio de ovo maltine, tá? Eu vou fazer um brigadeiro tradicional primeiro, tá? Vou fazer um brigadeiro tradicional. Uma caixinha de leite condensado. Tô utilizando moça, mas vocês podem utilizar o leite condensado da marca, da preferência de vocês. Vou utilizar um creme de leite, tô utilizando Piracanjuba, mas também pode ser utilizado qualquer outra marca. Coloco. Sem o sorinho. Vou utilizar chocolate 50% de cacau da Cical, tá? Vou colocar 2 colheres de sopa. Coloquei. Colher de sopa criado com a avó. Bem cheio. Vou dar uma misturadinha aqui. Devagarinho. Para misturar bem. Se você quiser, dependendo do cacau que você for utilizar, você pode estar peneirando o cacau, tá? Esse da Cicão, ele é bem fininho, então não peneirei ele. Vou colocar também 2 colheres de ovo maltine aqui. Deixa eu cortar mais. Esses pacotão de ovo maltine você vai encontrar em lojas de confeitaria, embalagens, às vezes até em supermercado você encontra. Vou colocar só 2 agora, porque depois quando o brigadeiro ficar pronto eu vou colocar mais para dar uma textura, tá? Então coloquei uma, coloquei 2. Vou dar mais uma misturadinha. Então ele é um brigadeiro que não vai ficar muito lisinho não, porque o ovo maltine ele é meio, né, pelotadinho assim mesmo. Mas o importante é o sabor que ele vai dar, né? Quem gosta de ovo maltine, gente, eu amo ovo maltine. Se você não quiser fazer um recheio de ovo maltine, aí parte pro brigadeiro tradicional mesmo e não adicione o ovo maltine. Coloquei, dei uma misturadinha. Agora a gente vai lá pro meu fogão, em fogo baixo para médio, para misturar até dar o ponto ideal de recheio para bolo no pote. Vamos lá? Pessoal, voltei aqui, tá? E agora eu vou ficar misturando. Sempre é bom você misturar recheios, brigadeiros com essas colherzinhas que tem a pontinha de silicone, tá? Porque ela ajuda muito, a gente pensa que é bobagem, mas a panela e essas colheres de espátulas assim de silicone fazem toda a diferença na textura e no resultado final dos nossos recheios, dos nossos brigadeiros também, tá? Então, vale a pena você investir numa boa panela, numa boa espátula, né, para misturar, porque o resultado fica bem satisfatório mesmo quando a gente usa essas coisas. Então aqui eu vou ficar mexendo até dar o ponto que eu quero mostrar para vocês. Não é um ponto de recheio firme, tá, gente? Porque bolo no pote tem que ser um recheio mais molinho do que o recheio de bolo, por exemplo, tá? Sem contar que bolo no pote a gente não precisa ter medo com ponto, né? Que nem num bolo, quando a gente vai fazer um bolo, coisa que a gente mais tem medo é errar o ponto do recheio, porque o bolo pode desmoronar. E com bolo no pote a gente não tem nada desses problemas, nada dessas preocupações. Por isso que eu indico muito você começar na confeitaria fazendo bolo no pote, tá? Então aqui a gente vai ficar mexendo sem parar. Quando estiver chegando no ponto que eu quero mostrar para vocês, eu volto para mostrar, ok? Pessoal, voltando aqui, então, ó, esse aqui é o ponto de recheio, ó, recheio molinho. A gente levanta a colher e ele escorre ainda em fio, tá? Ó, levanta e escorre em fio.
Esse é o ponto de recheio molinho, até porque depois que ele esfriar, ele vai criar um pouquinho mais de consistência ainda, pra gente também tá podendo colocar os nossos floquinhos ali de ovo maltine, certo? Vamos voltar lá pra minha bancada? Voltando aqui, pessoal, então, com o nosso recheio de brigadeiro. Eu vou virar aqui dentro do meu vidrinho. Sempre que vocês fizerem algum recheio, já tirem imediatamente da panela. Coloquei. Vou raspar com a colher aqui. Pegar com um guardanapinho aqui. Pra conseguir pegar, senão não vou conseguir pegar. Ó. Deixar ele esfriar um pouquinho, para depois a gente colocar os nossos flocos de ovo maltine. A importância que eu falo para vocês de uma panela com fundo grosso, uma espátulazinha dessas de silicone que pegue todos os cantos da panela, é justamente para ficar assim o fundo da panela, ó. Limpinho, eu passo a espátula e não tá nada grudado, nada queimado no fundo da panela, tá tudo limpinho, tá? Então, coloquei aqui, vou deixar ele quietinho para esfriar um pouco. Vou colocar para cá. E vou deixar ele reservadinho aqui para esfriar um pouquinho e já volto com vocês. Bom, pessoal, retomando então aqui, já deu uma leve esfriadinha. Agora eu vou entrar com o nosso ovo maltine em flocos e vou adicionar um pouquinho aqui. Uma, duas. E vou misturar. Essa parte aqui, quanto mais friozinho tiver o seu recheio, melhor. Que daí ele não derrete os flocos do ovo maltine, tá? Então a gente dá uma leve misturada. Até porque depois a gente vai polvilhar um pouquinho de ovo maltine também por cima, para finalizar o nosso bolo no pote na montagem na nossa próxima videoaula. Que tá incrível. Então, misturo aqui e deixo ficar bem pelotadinho de ovo maltine. Eu tô colocando ainda tá um pouquinho quente, mas o ideal é que esteja completamente frio. E fica assim o nosso recheio. Eu vou aproximar a câmera para vocês poderem acompanhar bem de pertinho também, para ver como é que fica a textura dele. Fica uma delícia, uma delícia. Vou aproximar a câmera agora. Ó, pessoal, como é que fica a textura. Ó, as bolinhas, que é dos flocos de ovo maltine. Olha que delícia. Tá morninho ainda, meio quentinho. Ó. É assim que fica o nosso recheio de ovo maltine. É um brigadeiro, na verdade, de ovo maltine. Certo? Então, vou voltar a câmera para nós finalizar essa aula. Bom, pessoal, voltando aqui então com o nosso recheio de ovo maltine pronto. Lembro a vocês que amanhã tem a nossa terceira videoaula maravilhosa, que vai ser a montagem dos nossos bolinhos no pote. A gente vai montar um de ninho trufado com morango e um de ovo maltine. Gente, vocês vão amar. Não percam a nossa próxima videoaula. Lembrando que na nossa aula de amanhã também vai ser liberado o link de compra. Quem já tiver feito, quem estiver fazendo as reservas, quem já tiver feito a reserva com o administrador do grupo, vai receber o link de compra com prioridade, ou seja, vai receber antes de todo mundo. Não vai correr o risco de ficar sem a apostila de bolo no pote, certo? Então agora, terminando este vídeo, você vai lá, chama o administrador do grupo no privado e faça a tua reserva o quanto antes. Lembrando que somente os 100 primeiros vão poder receber os outros 2 bônus, que é a minha apostila de empreendedorismo e a minha apostila com 110 receitas de recheios para você também utilizar e diversificar aí os sabores dos seus bolos no pote, certo? A nossa videoaula está chegando no fim, né? Foi uma grande videoaula aí de recheios, 2 recheios maravilhosos que são campeões de vendas, tá? Era surpresa esses 2 recheios, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrem de tirar todas as dúvidas agora quando o grupo for aberto, tá? Fique atento aos horários que o grupo que você tá
está sendo aberto, porque os grupos às vezes abrem em horários diferentes, dependendo dos grupos. Então, fique sempre atento a isso, aos recados que o administrador do grupo coloca, para você não ficar desinformado dentro do nosso curso, certo? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula!